Imagine uma montanha que explode com uma força equivalente a milhares de bombas nucleares. Agora, imagine que existam cerca de 1.350 vulcões potencialmente ativos espalhados pelo planeta. E o mais assustador, alguns deles podem alterar o clima da Terra inteira. Mas afinal, como o vulcão nasce? O que acontece dentro dele? Existe um supervulcão capaz de ameaçar a humanidade? E será que o Brasil realmente nunca teve vulcões? Hoje, vamos viajar até o centro da Terra para descobrir os segredos mais incríveis dos vulcões. É o que vamos descobrir. Saudações, grandes champions! Eu sou o Shannon Stark e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! O planeta funciona como algo vivo, sempre mudando. Quando olhamos para a Terra do espaço, ela parece um planeta sólido, mas essa impressão é enganosa. Na realidade, a Terra é um planeta extremamente ativo e muitas vezes vem do fato do seu interior permanecer quente desde sua formação, há cerca de 4,54 bilhões de anos. E esse calor vem uma parte da energia liberada quando o planeta se formou. Outra parte é produzida pelo decaimento radioativo de elementos como urânio, tório e potássio, presentes nas rochas do interior terrestre. Esse calor faz com que enormes massas quentes se movimentem lentamente em um processo chamado convecção. E esse movimento que empurra os continentes, move os oceanos, provoca terremoto e alimenta praticamente todos os vulcões da Terra. Ou seja, o local que você pisa está em movimento o tempo todo, mesmo que você não sinta. E isso é importante para entendermos um vulcão. Primeiro, precisamos viajar para o interior do planeta. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal, façam parte do Clube dos Nerds, o melhor clube da internet, o canal Nerd Tudo. Sigam também no Instagram, lá publicamos quase todo dia algo que vai fazer você ficar doidinho de interessado. Fizeram isso? Vamos saber mais. Depois da vinheta, apertem o play. Imagina a Terra como uma enorme cebola. Ela possui várias camadas. A primeira delas é a crosta, é onde vivemos. Curiosamente, essa camada é extremamente fina. Os continentes possuem cerca de 30 a 70 quilômetros de espessura. Nos oceanos, pode ter apenas 5 a 10 quilômetros. Parece muito, né? Mas não é. Logo abaixo está um manto que possui aproximadamente 2.900 quilômetros de espessura. Isso mesmo. Já vemos a diferença aí, né? E outro detalhe, esse manto é formado por rochas extremamente quentes, que se comportam como um material sólido, porém muito viscoso, capaz de fluir lentamente ao longo de milhões de anos. E no centro encontramos o núcleo, onde sua temperatura pode ultrapassar 5.000 graus Celsius, semelhante à superfície do Sol. Conhecendo quais partes formam a superfície terrestre, vai nos ajudar a responder à próxima pergunta: como nasce um vulcão? Parte da rocha sólida começa a derreter, forma-se então um magma. O magma não é apenas rocha líquida, ele contém minerais derretidos, cristais sólidos, vapor de água, dióxido de carbono, enxofre, hidrogênio, diversos metais e principalmente silício e oxigênio. O magma dos vulcões não vem do núcleo da Terra. Na verdade, quase todo o magma se forma no manto superior, muito acima do núcleo. Um vulcão nasce quando o magma encontra um caminho para subir através da crosta terrestre. O magma é menos denso que as rochas ao seu redor, por isso tende a subir lentamente, como uma bolha de ar embaixo d'água. Durante essa subida, ele pode ficar acumulado em grandes reservatórios subterrâneos chamados câmaras magmáticas. Ali, a pressão aumenta por anos, séculos ou até milhares de anos. Os gases dissolvidos no magma também se acumulam. Quando a pressão interna supera a resistência das rochas acima da câmara, surgem fraturas e nesse momento encontra-se um caminho até a superfície, ocorrendo uma erupção vulcânica. O termo magma ele só é utilizado quando ele está no interior da Terra. Quando ele chega à superfície, passa a ser chamado de lava. Ou seja, toda lava já foi magma, mas nem todo magma transforma em lava. Grande parte nunca consegue alcançar a superfície. Ela esfria lentamente no interior da crosta, formando enormes corpos de rochas chamados de pluons ou batólitos, que milhões de anos depois podem ficar expostos pela erosão. Mas nem todas as erupções são iguais, nem todas são explosivas. Algumas produzem rios tranquilos de lava que avançam lentamente. Lógico que todo mundo só lembra das que geram explosões, capazes de lançar cinzas a mais de 40 km de altitude e alterar o clima do planeta inteiro. Mas nem tudo é apocalíptico, né? Algumas são mais suaves, porque alguns vulcões explodem e outros não. E a resposta está na composição do magma. A quantidade de sílica presente no magma muda completamente
diretamente o comportamento de vulcão. É ela que determina se a lava será fluida como mel quente ou espessa como uma pasta de cimento. Quanto maior a quantidade de sílica, maior será a viscosidade. E quanto maior a viscosidade, mais difícil será que os gases escapem. E é exatamente aí que começam as explosões. O magma contém enormes quantidades de vapor de água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Enquanto o magma permanece em grandes profundidades, a enorme pressão mantém esses gases dissolvidos. Mais viscoso for o magma, maior será a pressão e maior será a violência da erupção. Como o planeta não é algo fechadinho, único, mas sim um monte de placas separadas flutuando uma substância quente, os vulcões surgem principalmente em 3 ambientes geológicos. O primeiro ocorre onde as placas tectônicas se afastam. É o caso da Islândia. À medida que as placas se separam, o magma sobe para preencher o espaço vazio e formar novos vulcões. O segundo ocorre na zona de subducção. Aqui, uma placa mergulha sob a outra. A água presente nas rochas reduz o ponto de fusão do manto, favorecendo a formação de magma. Então, ela solidifica ali, esfria. Isso gera cadeias de vulcões, como as que ocorrem ao longo da Cordilheira dos Andes, em torno do Oceano Pacífico, conhecida como Anel de Fogo do Pacífico. Essa região, inclusive, é um destaque nessa lista, porque é o principal local do mundo dos vulcões. Cerca de 75% dos vulcões ativos do planeta estão concentrados nessa região. E existe um terceiro mecanismo, os chamados hotspots. São áreas de material muito quente que sobe no interior profundo do manto. O melhor exemplo é o arquipélago do Havaí. Enquanto a placa do Pacífico se desloca lentamente, o hotspot permanece praticamente fixo. O resultado é uma sequência de ilhas vulcânicas, cada uma representando uma posição diferente da placa ao longo de milhões de anos. Agora aqui cabe um lembrete. Sabemos que o planeta Terra é coberto na sua maioria por água, e é um erro muito comum imaginar os vulcões apenas como montanhas sobre a superfície terrestre. A maioria da atividade vulcânica da Terra ocorre debaixo dos oceanos. Ao longo das dorsais meso-oceânicas existe uma imensa cadeia de montanhas, só que essas são submersas, submarinas, formadas pelo afastamento de placas tectônicas e pela emissão contínua de magma. Essas placas tectônicas se afastam continuamente. O magma sobe e solidifica, criando nova crosta oceânica. Esse processo acontece há centenas de milhões de anos. Um detalhe interessante é que alguns vulcões submarinos crescem tanto que conseguem ultrapassar a superfície do mar. Foi assim que surgiram a Mauna Loa, no Havaí. Embora sua altura acima do nível do mar, cerca de 4.170 metros, medindo desde sua base no fundo do oceano, ele ultrapassa 9.000 metros, tornando-se uma das maiores montanhas da Terra em altura total, maior que o Everest, por exemplo. O comportamento da lava vai influenciar na forma dos vulcões também. O vulcão escudo é o vulcão que cresce mais para os lados do que para cima. Surge então um enorme vulcão com encostas suaves. Ele lembra um escudo deitado, forma uma camada larga. É exatamente isso que acontece com a lava basáltica. Como ela é muito fluida, ela se espalha mais. Um exemplo é Mauna Kea, no Havaí. Estratovulcão. Agora imagine uma lava muito mais viscosa. Ela não consegue escorrer muito, vai se acumulando ao redor da cratera. E após milhares de erupções, forma-se um cone alto e íngreme. Esses são os famosos vulcões vistos em filmes e também os mais perigosos. Exemplos: Monte Fuji, Monte Vesúvio, Monte Santa Helena. Esses vulcões alternam camadas de lava endurecida com cinzas e fragmentos de rochas, formando uma estrutura em camadas, daí o nome estratovulcão. Cone de escórias são os menores vulcões. Formam-se quando fragmentos de lava são lançados ao ar. Ao cair, esses fragmentos se acumulam ao redor da cratera, um cone relativamente pequeno. Normalmente possuem poucas centenas de metros de altura. Caldeira. Agora imagine uma explosão tão gigantesca que praticamente esvazia a câmara magmática. Sem sustentação, o topo inteiro do vulcão desaba. Forma-se então uma enorme depressão circular. Muitas vezes ela se enche de água e origina grandes lagos. Outras vezes permanece ativa. O exemplo mais famoso é Yellowstone, uma gigantesca caldeira vulcânica. É um vulcão histórico esse daí. E o Brasil? Já teve vulcões? Muita gente acredita que nunca existiram vulcões no Brasil. Na verdade, existiram sim. Há cerca de 134 a 132 milhões de anos, durante a fragmentação do supercontinente Gondwana, enormes volumes de lava basáltica cobriram parte do atual sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esses derrames deram origem à formação Serra Geral, uma das maiores províncias magmáticas continentais do planeta. Esse evento está relacionado à abertura do
Oceano Atlântico Sul, que ocorreu na separação entre a América do Sul e a África. Grandes quantidades de magma ascenderam através das fissuras na crosta. Hoje, não existem vulcões ativos no território continental brasileiro. Isso muito porque o Brasil está localizado no interior da placa sul-americana, longe dos limites entre placas tectônicas, onde o vulcanismo é o mais frequente. Os vulcões continuam remodelando a superfície da Terra por meio de vulcões submarinos, principalmente. Na próxima vez que você observar uma montanha vulcânica, lembre-se, ela não é apenas uma paisagem, é uma janela para o interior do nosso planeta. E um lembrete de que a Terra continua viva, em constante transformação. Há mais de 4,5 bilhões de anos que o nosso planeta está vivo. Debaixo dos nossos pés existe um mundo em constante movimento. Já viu um vulcão? Escreva nos comentários. E se gosta de ciência, curiosidades e mistérios do universo, inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos. Os próximos vídeos do canal Nerd Tudo. Valeu!